Então vamos repetir 3 vezes, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bholenath Mahadev ki jai, Shri Gopishra Mahadeva ki jai, Gaura Premanande Hari. Bom, gente, então hoje a gente, apesar da gente estar aqui num templo de Krishna, a gente vai estar falando um pouco sobre Shiva, e isso, na verdade, sim, é um tanto incomum, porque esse é o único dia no ano que a gente fala sobre qualquer outra divindade que não seja Krishna, que não sejam os avatares, as expansões diretas de Krishna, como Vishnu, Ramachandra e Chaitanya. A única divindade, além do Senhor Supremo, o Senhor Supremo que a gente fala, tem um dia dedicado a ele, é o Senhor Shiva. E aí alguém pode perguntar, poxa, né, por quê, né? O Senhor Shiva, falam sobre ele, por que vocês não falam de outras divindades também? Por que vocês não falam sobre Ganesha, vocês não falam sobre Sarasvati, sobre Lakshmi, sobre Durga, sobre Indra, sobre Kartikeya, sobre Agni, sobre Surya? Por que não? Qual o problema? Não são todas divindades do panteão védico, né? De fato são. São todas divindades do panteão védico, fazem parte do que a gente chama de hinduísmo, mas o Senhor Shiva é uma personalidade diferente, né? Então, assim, para a gente entender o porquê disso, a gente é sempre bom e essencial a gente começar falando de um ponto que está relacionado com o ser de Shiva, né? Que dentro da tradição é chamado de Tattva, que é a categoria fundamental da verdade a que Shiva pertence, né? Então os Vedas vão falar assim, olha, para você entender qualquer assunto, você tem que entender um Tattva desse assunto. Qual é a categoria fundamental que esse assunto pertence? Então, por exemplo, quando a gente está falando de Krishna, a gente está falando de qual categoria? A gente está falando da categoria de uma coisa, né? De uma categoria, essa coisa que é Krishna, né? Ele está na categoria de Deus. Ele é Deus, ele é a pessoa de Deus. Quando a gente está falando da criação, já é uma outra categoria, é um outro tattva, que é chamado de Prakriti Tattva, né? Que é o quê? Que é a verdade que diz respeito à categoria da matéria. Isso aqui é a matéria. Quando a gente está falando da alma, a gente está falando de uma outra categoria de coisas que existem, que são as almas espirituais, o Atma. Aí os Vedas vão falar, basicamente existem 3 tattvas, 3 categorias de coisas que juntas elas compõem tudo o que existe, que é Deus, a matéria e a alma. Basicamente é isso, essas 3 coisas que existem. Todo o resto vem da junção, da combinação dessas 3 coisas. Então, entendendo essas 3 coisas, você pode entender o quê? Você pode entender tattva, você pode entender a verdade. E aí os Vedas vão falar, o grande problema do ser humano, da entidade viva, é que ele desconhece justamente esse ponto, o que é tattva, o que é a verdade categórica fundamental que compõe a realidade. Porque desconhecendo isso, ele toma o permanente como impermanente, e o impermanente como permanente, porque ele não conhece a natureza das coisas, né? E aí, quando a gente está falando de Shiva, Shiva, ele tem assim uma pegadinha nesse sentido, porque ele é quase que uma outra categoria de coisas, uma 4ª categoria, que a gente pode chamar de 3,5, assim. É a meia categoria à parte, assim, que se fala que ele é Shiva Tattva. É uma categoria que só existe ele nessa categoria, né? Então, se a gente olha para Shiva, e ele é uma personalidade que, assim, né, realmente ele é bem exótico, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi
a figura de Shiva assim, completamente exótica, assim, enigmático. Achei super interessante, né? Falei, nossa, que coisa mais doida, o que é isso, né? E aí eu fui procurar saber o que era Shiva, e aí eu acabei conhecendo as outras divindades, um pouco delas, de Ganesha, de Parvati, né? De Durga, Krishna, eventualmente Vishnu também. E geralmente isso atrai, né? Algumas pessoas, esse caráter exótico de Shiva, a aparência dele, né? A iconografia dele, chama a atenção de muitas pessoas. É uma coisa muito diferente. As pessoas querem conhecer, né? Aquilo que é diferente. E só que muitas vezes as pessoas se enganam, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma tendência a romantizar algumas coisas, né? Isso é normal, né? E quando a gente vê Shiva, assim, naquela figura, assim, super diferente, super exótica, você fica atraído. Mas aí você vai ler as descrições e você vê, poxa, né? Mas Shiva, ele é uma pessoa que o corpo dele é untado com cinza de crematório, de corpos mortos, né? Que são cremados. Então imagina, você, no mundo real, você vai lá no cemitério, pega lá o corpos que foram cremados lá, pega aquela cinza lá e passa no seu corpo. Né? Eu acho que aqui ninguém gostaria de ter essa experiência, né? E se uma pessoa viesse para você com o corpo todo untado com essa cinza, talvez, acho que a maioria das pessoas que não gostaria nem de ficar perto dessa pessoa. Imagina uma pessoa vir para você, perto de você assim, com uma guirlanda, um colar gigantesco, assim, com caveiras penduradas, com cabeças de seres humanos assim, já em forma de caveira, já penduradas assim. Sim, no mínimo o cara é um lunático, um assassino, sério, alguma coisa assim. E Shiva, ele tem essas características que são muito exóticas, muito diferentes. Só que se a gente parar para analisar do ponto de vista da nossa realidade mesmo, assim, é um negócio muito louco. Assim, ninguém ia querer ficar perto de uma pessoa assim. Por isso que a gente vê, por exemplo, na história que a gente vai ver aqui hoje, que o pai de Sati, que era esposo de Shiva, ele ofende Shiva por causa da aparência dele. Fala, olha, uma pessoa que anda com pele, coberto com pele de animal, coberto de cinza, anda com maus elementos, todo sujo, né? O cabelo não penteia, então vira dread, né? E tal. Aquela aparência assim, realmente assim, é uma aparência horrenda, Shiva nesse aspecto, né? Só que é engraçado que mesmo nessa história, quando a própria Sati, né, que ela mesma faz um processo de autoimolação e ela incinera o próprio corpo a partir do seu fogo interior, quando ela renasce, e a mãe dela, quando ela renasceu como Parvati, né, Sati renasce como Parvati, a mãe dela, a mãe de Parvati, quando vê Shiva na aparência dele, fala assim, o que é isso? Você tá louco, eu não vou dar minha filha, né, que é tão bonita, para casar com um cara desse, né? Só que aí, nessa hora, o Shiva, ele mostra a forma dele original. A forma dele realmente, pode ser original aqui nesse mundo, né? Ele mostra a forma dele, assim, belíssima e celestial, e ela fica encantada, assim. Na hora que ela vê a beleza de Shiva, assim, ofusca, assim, a beleza de todas as outras divindades. Só que é uma beleza que está escondida por trás dessa aparência dele, né? Porque ele, nessa aparência dele, ele caminha junto com personalidades assim, que não são muito queridas aqui nesse mundo, a maioria das pessoas, com fantasmas, com outras personalidades assim, que são ditas mais da escuridão, mais de tamas, né? E ele ajuda de alguma forma a encaminhar essas personalidades para o caminho do Dharma, né? Ele faz essa função. Mas aí então, voltando para a questão do Tattva, né? É sempre importante a gente entender isso, né? Que quando a gente está falando de Shiva, a gente está falando assim, de algo que é realmente assim, desconcertante de um certo ponto de vista. E quando a gente está falando assim, de um conhecimento, qualquer conhecimento ele tem uma fonte, né? E quando a gente vai falar sobre o conhecimento sobre Shiva, tem uma fonte sobre esse conhecimento. E é importante a gente entender o que é, quem é Shiva, a partir da fonte desse conhecimento, que são os Vedas, são os Puranas, são os Samhitas, que é onde estão as histórias de Shiva, né? As histórias mais antigas, os relatos mais antigos sobre Shiva estão nesses textos, né? Nos textos dos Vedas. E lá, então, se explica qual é a natureza de Shiva. Então, assim, basicamente, falando da categoria fundamental a que Shiva pertence, os Vedas vão falar, olha, Krishna, Govinda, ele é a pessoa suprema e original. E ele se expande em diversas outras personalidades para cumprir propósitos específicos. Uma dessas personalidades é chamada de Mahavishnu, que ele assume essa forma quando ele quer criar o mundo. Então, Krishna, na sua forma original, ele não cria o mundo, ele não lida com a criação material diretamente, ele assume uma outra forma para isso. E Mahavishnu, ele se expande numa outra forma, que é a última expansão de Deus,
na sua forma transcendental, que é chamado de Sadashiva. Então os Vedas vão falar, olha, o aspecto assim, original de Shiva é que ele é um Vishnu Tattva. Ele também é da categoria de Deus. Só que quando ele se manifesta aqui nesse mundo, ele se expande na forma de Shambhu, que é a força criativa desse mundo, é o próprio tempo. Ele que abriga as almas desse mundo material. Então o reflexo criativo da pessoa de Deus assume essa forma de Shambhu, que está ali na forma da Linga, né? Então a gente adora, quando a gente adora a Linga, que tem essa forma do cone, é exatamente Shambhu, que é o reflexo do poder criativo de Mahavishnu nesse mundo material. É quando ele vai colocar a natureza material para entrar em ação. Então esse aspecto de Mahavishnu é uma expansão desse Shiva original, que é chamado de Sadashiva, que se manifesta no mundo material para poder criar o mundo. Daí a gente daí a compreensão de que a natureza material ela é criada a partir dessa força criativa que é Shambhu, junto com o ventre cósmico, que é a natureza material, que é Durga, daí Shiva Shakti, daí o Purusha é Prakriti, né? O princípio masculino e feminino entrando em comunhão para poder possibilitar a criação, né? Então, o aspecto original de Shiva é esse aspecto que está relacionado diretamente com a pessoa de Deus. Ele não é diferente de Deus nesse sentido. Ele é justamente da categoria de Deus. Quando ele manifesta nesse mundo, então, ele se manifesta na categoria que é a categoria de Shiva. Aí sim, os Vedas vão falar, poxa, é como leite e iogurte. O leite no seu estado puro é leite. Quando ele é tocado pelo ácido, então ele palha, né? Ele vira ali o iogurte, ou ele vira palhada. E Shiva aqui nesse mundo é exatamente isso. É quando ele então tem que se relacionar com a matéria para tornar possível a criação desse mundo. Então esse leite que era puro, que ele está lá no seu estado original, como um Vishnu Tattva, como uma expansão da divindade transcendental, ele entra em contato com a matéria, e então ele palha, né? Então ele se torna Shambhu, ele se torna o Shiva que a gente conhece aqui nesse mundo. E a história, por exemplo, do casamento de Shiva, é a história que está relacionada com o aspecto dele nesse mundo aqui. Quando ele está se relacionando com a Prakriti aqui nesse mundo, com Durga, quando ele assume essa posição nesse mundo, né? Então, por que a gente não adora Shiva, já que ele é um Vishnu Tattva, no sua primeira instância? Ele é uma expansão da divindade suprema, ele é uma expansão de Vishnu. Justamente porque a gente vê que, por exemplo, às vezes a gente pode se sentir atraído, por exemplo, por Shiva num determinado momento da nossa vida, ou por qualquer outra divindade, e a gente querer fazer alguma coisa para agradar a ele, mas às vezes a gente não tem um conhecimento, digamos assim, mais profundo sobre o que é o ser daquela divindade e em que isso implica no processo de salvação. Porque muita gente, quando desenvolve uma apreciação, por exemplo, por Shiva ou por uma outra divindade, não está pensando no processo que a gente fala, né, que é um processo soteriológico. E o que aquilo ali pode implicar na minha salvação? O que aquilo ali implica numa realidade transcendente pós-morte? Esse tipo de pressuposto de pergunta, geralmente a gente vai fazer muito depois, quando a gente já conheceu essa personalidade, tem algum tipo de apreço por ela, que a gente vai começar a estudar a filosofia que às vezes essa própria personalidade está trazendo para a gente, como personalidade do Senhor Shiva. Então, por que a gente não adora o Senhor Shiva? Diretamente por causa disso. Porque dentro de um pressuposto de que existe uma vida eterna, a personalidade com a qual os Vedas vão falar que a alma vai passar a sua eternidade, em princípio não é Shiva. É com a personalidade original da divindade, que é Krishna, ou com a personalidade dele na sua forma de Vishnu. Então, por exemplo, se eu for adorar uma divindade, igual muitas pessoas adoram, assim, no processo simplesmente ritualístico e litúrgico, existe uma relação ali que geralmente é uma relação mais de troca, né? É uma relação de você adorar a divindade para obter alguma coisa, ou você até adorar a divindade, oferecer alguma coisa para ela, tipo, vou oferecer incenso, oferecer uma flor, etc., para agradar aquela divindade, mas você não está pensando em desenvolver uma relação com aquela divindade ali na eternidade. Você está fazendo aquilo ali por um gesto simplesmente assim, de carinho, beleza. Aí eu gosto dela, eu acho legal, vou oferecer um incenso, vou oferecer, né, uma vela, vou oferecer uma flor, etc. Vou cantar um mantra. Mas geralmente, pelo mesmo princípio, a pessoa não está meditando em, poxa, como vai ser a minha vida com essa divindade na eternidade? E isso muda todo o campo, assim, todo o nosso horizonte em relação a como a gente vai encarar o processo espiritual.
a questão soteriológica, a questão da salvação. Né? Para que eu estou me relacionando com essa divindade? Qual é o propósito, afinal das contas? Qual é a meta da vida? Né? Essa é a questão. Qual é a finalidade de eu adorar essa divindade dentro de um ponto de vista da eternidade? E o que isso vai me trazer? Ele, de fato, é a personalidade última. Eu vou ter, então, uma relação eterna com ele no mundo espiritual, no céu espiritual, numa realidade que é eterna? Ou como que é isso? Então, quando a gente começa a trazer esse tipo de pergunta para dentro da nossa prática, aí a gente começa realmente a trazer um sentido mais crítico para aquilo que a gente está fazendo. Aí a gente começa a fazer uma investigação filosófica e teológica do processo que a gente está praticando. E quando a gente vê os próprios discursos de Shiva com Parvati, que estão escritos lá nos Samhitas, nos Puranas, a gente vê exatamente isso. Vê ele falando com a própria Parvati, né? Que é a contraparte dele ali, o aspecto feminino dele aqui nesse mundo, ele falando, olha Parvati, né? Se você está querendo saber em quem eu medito, quem eu fiquei meditando por 1000 anos, poxa, está aqui essa personalidade suprema que é Vishnu. Aí em outro momento ele vai falar, esse é o próprio Senhor Supremo, esse é Krishna. Em outro momento ele vai falar, a meta última da vida é você pensar nos passatempos de Radha e Krishna, etc. Então, em vários momentos, o próprio Shiva vai falar para sua esposa, que está registrado nos Puranas, que a meta da vida é ele meditar no Senhor Supremo. E ele não se coloca ali como o Senhor Supremo. Ele se coloca como aquele que está adorando o Senhor Supremo. E essa é a meta da vida de qualquer indivíduo, né? Então, por exemplo, se a gente está adorando uma divindade, aí a questão, poxa, por que eu adoro a divindade, né? Eu adoro ela simplesmente porque ela pode me dar alguma coisa? Eu estou de fato interessado em desenvolver um tipo de relacionamento com essa divindade? Qual que é o meu interesse de fato? Então, se a gente trazer os nossos pressupostos de vida e colocar ela, e os nossos pressupostos assim, diante da nossa prática religiosa, diante da nossa prática espiritual, é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente assim, entender o que a gente está fazendo, entender qual é a natureza do processo que a gente está praticando, para a gente saber onde que a gente está indo, onde que a gente quer ir. A gente tem que se questionar isso. Onde que eu quero chegar com isso? Né? Se eu vou ali e faço um ritual, beleza, fiz um ritual, mas qual é o propósito desse ritual? Beleza, é atrair bênçãos. Ótimo, atraiu bênçãos para a minha vida. Eu atraí, sei lá, eu purifiquei o meu karma. Eu consegui agora, poxa, purificar minha mente dos desejos, das dualidades desse mundo, etc. Ótimo, né? Mas tudo isso é para quê, de fato, né? Do ponto de vista da eternidade, qual é o sentido de tudo isso? Por que a gente não adora Sarasvati e nem Shiva, tirando hoje? Porque o nosso processo visa o que a gente sabe muito bem aonde que a gente quer chegar. E os Vedas deixam muito claro isso. Aonde que a alma enxerga uma prática espiritual, como a gente enxerga uma liturgia, mais simples que seja. O que eu estou querendo obter com isso? Aonde que eu quero chegar? Por quê? Porque senão a gente acaba que a gente faz práticas pelas práticas mesmo, né? Faz rituais pelos rituais. A gente adora uma divindade por adorar uma divindade, mas a gente não está preocupado aonde que a gente vai chegar com isso, né? E aí quem que era? A Alice, né? Ela pergunta pro gato lá, ô gato, onde que essa estrada aqui vai dar? Que ela tá perdida, né? Ela não sabe para onde que ela tá indo. Aí o gato fala para ela, olha, depende para onde você vai, né? Para onde você tá indo? Aí ela fala, pô, eu não sei para onde eu tô indo. Aí ele fala, então tá tranquilo, pode seguir, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer estrada serve para você. Só que os Vedas, eles vão trabalhar justamente com sentido. Não só os Vedas, muitas tradições espirituais, eles vão trabalhar com o princípio mais fundamental, que é o sentido daquilo que você está fazendo. Por que você está fazendo aquilo? Por que você está adorando Shiva? Para que você está adorando Shiva? Qual que é o sentido de você fazer isso na sua vida? Quem te disse isso? De onde você tirou essa informação? Então, aqui como um templo que tem como função também, né, ser um centro de educação baseado na tradição dos Vedas, os textos originais que trazem esse conhecimento, a gente sempre, quando a gente vai falar sobre Shiva, a gente tem que começar a esclarecer nesse ponto. Qual é a natureza da adoração a Shiva? Quem é essa personalidade? Por que a gente está fazendo essa homenagem para ele hoje, né? Então a gente segue aqui. A gente tem, acho que até na última aula que eu dei, eu comentei sobre isso aqui no templo, que tem um conceito muito interessante dentro da teologia, que é chamado de teodrama, que é quais são os atos, né, que Deus faz, os atos de salvação de Deus. Quando a verdade absoluta ele se comunica com o mundo, ele está querendo de alguma forma
provocar algum ato de salvação na humanidade. Ele está querendo, de alguma forma, iluminar a humanidade, dar conhecimento sobre a verdade, tirar o ser humano da ilusão que ele vive sobre o que ele é de fato, sobre qual é a natureza desse mundo e qual é a meta da vida, sobre quem ele é, essa pessoa suprema, essa verdade suprema, né? E como que a alma pode desenvolver uma relação e conhecer essa pessoa suprema. Então, dentro desse teodrama, a gente vê o quê? Que a personalidade suprema da divindade, ele vai assumir formas diversas para poder ele mesmo se conhecer. Porque se ele não se conhece, né, como que ele vai, assim, de fato, poder se explicar para os outros, né? Como que ele vai poder falar sobre ele se ele não se conhece? E a gente entende que a gente se conhece sempre dentro de uma relação, né? A gente tem uma identidade, uma personalidade, que ela só faz sentido se existe relação. Se existe um outro para a gente poder manifestar a nossa personalidade. A gente vai medir, a medida que a gente pode entender a nossa personalidade a partir do olhar do outro, né? Por isso que a gente precisa de uma comunidade. E aí, né, sem querer ser repetitivo, né, Krishna, Deus, ele faz a mesma coisa. Ele se torna uma comunidade para ele poder se compreender da maneira mais completa possível. Então ele se expande, ele se torna, né, aparece em milhares de formas para se relacionar com ele mesmo e poder se conhecer dos mais diferentes pontos de vista. E dentro desse conhecimento sobre ele, isso inclui o quê? Isso inclui os sentimentos. Por exemplo, se a gente experimenta saudade, se a gente experimenta raiva, se a gente experimenta paixão, amor, necessariamente a divindade tem que possuir isso, ele tem que ser capaz de experimentar isso na sua verdade mais essencial. Então, às vezes, quando a gente vê uma historinha assim, vamos falar agora de uma historinha aqui, né, que a gente chama de Lila, que é justamente esse teodrama, né? São os passatempos de Krishna, ou os passatempos de Shiva, que a gente está falando de Shiva hoje. Quando Shiva vai lá e manifesta raiva, né? Quando Shiva vai lá e manifesta clemência, quando Krishna vai e manifesta compaixão, amor, etc., a gente pode falar, mas ele é divindade, ele é onisciente, né? Isso aí é só uma brincadeira para ele. E a gente pode achar que isso não é sério, que ele não está experimentando esses sentimentos de verdade. Mas se ele não está experimentando esses sentimentos de verdade, se ele não está convencido desses sentimentos, não tem a menor possibilidade da gente estar convencido dos sentimentos que a gente tem também. Porque a experiência de convencimento que a gente tem, de que a gente está apaixonado, que a gente está com medo, só pode existir porque existe essa mesma experiência na divindade em todos os seus níveis, e nele ainda existe na sua categoria mais perfeita. Então, como por exemplo, quando Krishna está correndo de Mãe Yashoda, e a gente fala, poxa, Krishna correu com medo de Mãe Yashoda, porque ele era um bebezinho, a gente pode pensar, mas ele é Deus. Ele é a verdade absoluta, ele é onisciente, ele é a fonte de Mãe Yashoda. Como que ele está com medo de Mãe Yashoda? Não tem a menor possibilidade dele estar com medo. Mas se ele não tiver com medo, e se a gente falar que ele não pode estar com medo, a gente está limitando ele também. Falando, ele não pode fazer alguma coisa então. Então não é absoluto, então não é supremo. Da mesma forma, então, quando a gente vê as historinhas aqui sobre Shiva e sobre as outras encarnações de Krishna, a gente tem que entender isso, que os sentimentos que eles têm quando eles estão nessas histórias são os mais reais possíveis. E se a gente ficar, por exemplo, com uma mentalidade assim, de tentar ficar entendendo só racionalmente essas histórias, a gente não vai conseguir de fato apreciar qual é a mensagem que eles querem passar para a gente, né? Então, nas histórias, os Puranas são cheios de histórias. E se a gente achar que sempre, não, mas a divindade é onisciente, ele não tem como ele estar sentindo isso de verdade, não tem como ele estar com medo, não tem como ele ter apego, estar desesperado pelo amor dos seus devotos, não tem como. Tem que ter como, porque tem que ter a possibilidade de fazer qualquer coisa, experimentar qualquer sentimento, e se a gente experimenta, tem essa experiência porque existe nele primeiramente, e nele existe da maneira mais perfeita possível. Se a gente está convencido de alguma coisa nesse mundo aqui, por medo, por amor, por apego, imagina nele que experimenta isso de maneira perfeita, né? Então a gente não pode menosprezar esse tipo de sentimentos, né? Esse tipo de experiências que existem nas histórias, né? E eu estou falando isso, né, porque eu estou dando uma justificativa, porque quando a gente for falar agora da história, por exemplo, de Shiva, de quando Shiva se casa com Parvati, a gente tem que entender isso, que a experiência dele é completamente genuína, né? Completamente assim, é muito mais verdadeira do que a nossa, na verdade. A gente pode achar, eu tenho apego porque eu estou iludido. Não, você tem apego, primeiramente, não é porque você está iludido, é porque esse tipo de experiência existe num plano ideal. E aí, isso também é uma prerrogativa para quê? Para a gente entender que se a gente tem essas experiências aqui nesse mundo,
onde a nossa personalidade experimenta esse monte de emoções, a gente está convencido de um monte de coisas, na realidade eterna, tudo isso existe e está acontecendo eternamente. Não existe um momento em que isso nunca esteve acontecendo. E não vai existir um momento em que isso vai deixar de acontecer. Então, o pressuposto dos Vedas é que o teodrama, a maneira do Senhor Supremo, da verdade absoluta, se manifestar nesse mundo, é justamente uma maneira dele convencer a gente a experimentar essa realidade. E ele só vai convencer a gente quando isso for palpável para a gente. E a nossa experiência de mundo aqui tem que ser uma experiência parecida com a dele, para a gente se convencer da experiência dele também. E a gente poder entrar numa relação com ele que seja acessível para a gente. Por que não? Porque se ele for muito diferente da gente, igual quando o Arjuna vê Krishna na forma universal dele, Krishna fica muito distante, fica muito grande, né? Krishna se mostra ali como a fonte de todo o universo estando dentro dele, todo o cosmos, né? Então aí Arjuna vê aquilo e fala, poxa, mas isso é muito diferente de mim, não tem como me relacionar com uma coisa dessa magnitude. Então isso gera um estranhamento, gera uma reverência, gera um medo, gera um temor, não existe mais a relação íntima, sincera ali, você não se identifica muito com aquilo ali gera você justamente um sentimento de beleza, ele é muito grande e eu sou muito pequeno. É o primeiro passo que a gente tem que ter mesmo. Mas além disso, onde que vai entrar os nossos outros tipos de experiência que a gente tem afetiva nesse mundo? Como que eles vão se conectar com a divindade se ela é a fonte disso? Então, se isso existe na divindade originalmente, como que isso se expressa na minha relação com ele? Como que eu faço para chegar nesse ponto? E aí os Vedas vão falar. Krishna, na sua personalidade original, ele manifesta exatamente essa possibilidade. Você se relacionar com a divindade nesse âmbito mais profundo, mais íntimo e mais dramático da vida do ser humano, que é quando você se desespera, que é quando você fica apaixonado pela divindade. Então ele tem que estar sempre se manifestando nesse mundo aqui, das maneiras mais diversas, para tentar capturar a nossa atenção e deixar a gente se apaixonar por ele. Ele tem que ficar se mostrando dentro das condições humanas mesmo, que são também um reflexo das condições originais. E quando Shiva vem e manifesta os passatempos dele, também as atividades dele, ele está manifestando esse drama da divindade. Ele está tornando possível a gente entrar, fazer parte dessa história, e a gente poder experimentar isso e entender um pouco mais da divindade suprema, através do afeto, do apego por ele, né? Então a gente vê assim que às vezes tem muitos estereótipos assim, né, sobre Shiva. Shiva, é muito legal Shiva, né? Shiva vai lá e fuma uma ganja, né? E é muito legal, Shiva, fumar uma ganja também, porque Shiva fuma ganja, né? Se ele fuma ganja, eu também vou fumar ganja, tá tudo certo, né? Só que os Vedas não falam isso. Assim, algumas tradições que adoram Shiva falam isso, mas os Vedas, lá nos textos dos Vedas, não tem isso. Não tem essa questão, não. Tem a questão de quando ele bebe o veneno do oceano que está sendo batido ali nos planetas celestiais, e esse veneno que ele está bebendo ali para salvar todos os seres que estão lá, os seres celestiais divinos e os não divinos, né, que estão lá, ele deixa escorrer uma gota desse veneno, e aí dentro da nossa mitologia, ali, da mitologia dos Vedas, a gota do veneno que cai dá origem aos psicotrópicos, né? E aí depois disso aí desenvolve toda uma história de que ele fuma ganja e tal, mas ele não fuma ganja não, galera. Tem muita gente que adora Shiva, assim. Você vai ver lá vários sadhus na Índia, pessoas que levam a vida assim, de ascetismo, estrito de meditação também e tal, e que fuma ganja também. Mas assim, isso aí, de acordo com os textos, aí falando dos textos védicos, né, são falsos estereótipos que são atribuídos a Shiva, mas que acaba virando, fazendo parte da religiosidade mesmo. Igual a gente tem aqui, você pega aqui no catolicismo, né, aqui no Brasil, assim, tem uma gama de coisas que as pessoas e que a gente, né, talvez quase todo mundo aqui tenha ouvido, crescendo, assim, tenha crescido ouvindo falar disso, que muitas delas assim, são, como se diz, são mitos, né, populares, que se criam dentro de uma religiosidade assim, que é mais superficial, que é baseada em mitos mesmo, em histórias, mas que não tem um fundamento lá na teologia, não tem um fundamento nas tradições originárias ali mesmo, né? E no hinduísmo isso acontece assim, elevado à milésima potência, porque a quantidade de histórias, de personalidades, de divindades que tem para possibilitar o surgimento disso é muito maior, né? Então, beleza. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco com esses falsos estereótipos, porque eles vêm um pouco assim, surge de um tipo de romantismo que a gente tem
com essas divindades, e no caso de Shiva, que é muito enigmático, então ele dá margem para muita coisa. Mas os textos, de fato, eles não vão abordar esse ponto, muito pelo contrário, né? Shiva, ele é uma personalidade que ele é completamente sátrico, né? Completamente situado no que é traduzido como a bondade pura, assim, o equilíbrio completo, a ausência de necessidade de qualquer aditivo externo para causar algum tipo de bem-estar nele. Ele é autossatisfeito na própria natureza dele, que é transcendental. Então ele não faz uso de nenhum tipo de aditivo para poder provocar um estado de bem-estar nele. Ele não tem esse tipo de necessidade, né? Ele está completamente além disso, ele transcende essa situação. Então, tendo em mente essa história, né, do teodrama, de como que é importante a gente entender que a divindade, quando ela expressa os sentimentos, ela está expressando isso na sua natureza mais verdadeira possível, né? Certa vez, quando o Ramachandra estava aqui no planeta, Ramachandra é a encarnação de Krishna, né? E Shiva é um grande devoto de Rama, né? E ele decidiu ir com Sati, a esposa dele, para poder apreciar esse passatempo, né? Esse drama que Ramachandra vem encenar aqui nesse mundo, quando Sita, a sua esposa, foi raptada por Ravana. E ele estava lá exilado na floresta, a esposa dele já tinha sido raptada, e ele estava ali bem assim, desesperado, buscando por Sita, né? E ele perguntava assim, ele estava num estado assim, de torpor por causa da saudade, da separação, de desespero, que ele começa a ver nas entidades vivas imóveis, né? Que são as plantas, as árvores, assim. Ele começa a conversar com essas entidades, começa a perguntar para elas: olha, vocês viram Sita por aqui? Para onde Sita foi, né? Por acaso vocês viram Sita passando por aqui? Ele começa a entrar num tipo de desespero que gera nele, tipo assim, sintomas, né, de êxtase assim, espirituais, de amor, extremamente extremos, que ele começa, né, em certo sentido, assim, a gente pode falar de alucinar, né? Dentro da experiência mística, assim, espiritual, existem esses sintomas, né, de você ficar louco por causa do amor, que é chamado de divyomada, né? Ele começa a apresentar esses sintomas de êxtase, assim, de saudade, de desespero, e ele começa a conversar com as plantas, com as árvores, com os animais, e perguntar para todo mundo, ele não consegue resposta. E aí Shiva, ele para numa certa distância junto com Sati e começa a observar aquilo, assim, e ele começa, assim, a ficar estupefato com aquela situação, se apreciando, assim, poxa, olha só a natureza, né, do meu Senhor. Olha só como são tão doces, são tão belos essas atividades, esses passatempos. E aí Sati vira para Shiva e fala: poxa, né, mas como assim, né? Não estou entendendo. Mas como que esse Rama, que está ali com o seu irmão, Lakshmana, como que ele é o Senhor Supremo? Ele está chorando. Tipo assim, ele não teve força para impedir que a sua esposa fosse raptada, mas ele não é o Senhor Supremo. Que Senhor Supremo que é esse que não impediu a sua esposa de ser raptada, né? Aí ela ficou meio bolada com Shiva e falou: não acredito que esse é o Senhor Supremo. Falou: não é. Olha só quão belo é, quão doce é o passatempo dele, né? E Shiva estava nessa de apreciar a história, o drama que ele estava vivendo, mostrando, né, como que ele vem se revelar para a humanidade, mostrar esses sentimentos de amor puro, como que ele vem vivenciar algo que é parte do drama humano, para poder mostrar para a gente como que a gente pode se encantar por ele, como que ele está próximo da gente, como que é possível a gente ter experiências com ele, porque ele está mostrando que ele está vivendo coisas que são palpáveis para a gente. E ele está ali, assim, achando aquilo lindo, maravilhoso, mas Sati estava meio cética, né? Ele falou: não, deixa eu ver então, não acredito que esse é o Senhor Supremo, deixa eu testar ele. Aí Sati vai e se transforma em Sita, e começa chegando perto dele, assim, e fica diante dele, e ele lá chamando: cadê Sita, cadê Sita? E ela passa na frente dele, assim, passa de um lado para o outro, assim, passa na frente dele, e ele fica: mas cadê Sita, cadê você? Ele vira e fala assim para Sita, né, para Sati, que estava disfarçado de Sita: ó mãe, você está perdida aqui na floresta, né? O que você está fazendo aqui? Cadê o Senhor Shiva, né? Cadê Bholenath, cadê Mahadeva, né? Por que você está andando aqui sozinha? Né? E fala assim com ela, e ela entende, né, que ele conseguiu, né, ver através da personalidade do disfarce dela, e ele continua naquele êxtase, assim, e ela vai e volta, né? E aí nisso Shiva estava meditando naqueles passatempos, ele tinha sentado de olho fechado e meditando, assim, na doçura daqueles passatempos, quanto amor que tem envolvido ali, né? Que era tudo
Aquilo ali para ele, tipo assim, a realização, né, de Shiva. Ele está vendo o seu objeto de devoção na frente dele, expressando o amor puro, mais íntimo, né, pela sua amada. Aquilo ali para ele, assim, não tem mais nada além daquilo ali. Aquilo ali agora é olhar na situação dele ali e desfrutar, apreciar, meditar naquilo ali, se envolver com aquilo ali. E aí ele está ali meditando, e aí Sati volta, e aí ela não fala nada com Shiva não, mas aí Shiva sacou, você foi lá, você duvidou de mim, né? Você foi lá desafiar o Senhor Rama, você não está confiando, né, que Ele é o Senhor Supremo só porque Ele está mostrando os sentimentos dele, que Ele está se colocando no estado de vulnerabilidade ali. Você acha que Ele não é o Senhor Supremo por causa disso, porque Ele está mostrando força, né? Aí Shiva fala, então beleza, então a partir de agora você é minha mãe, porque você se tornou Sita, e Sita é a mãe de tudo. Sita é a mãe original, é a fonte de tudo, né? É a própria potência espiritual, a energia espiritual suprema, é a fonte da própria Sati, né? E aí, então a partir de agora você é minha mãe, já que você se transformou em Sita, você é minha mãe agora. E ele vai lá e fica naquela. E aí ele entra em meditação e não dá muito bola mais para Sati, não. Aí beleza, aí em determinado dia acontece do pai de Sati, né, o Daksha, que é um progenitor da segunda mitologia, a cosmogonia védica. O pai de Sati, que é o Daksha, ele é um dos responsáveis para poder criar espécies, para poder povoar o universo, né? É chamado de Prajapati, progenitor. E aí ele vai fazer uma grande festa na casa dele, convida os sábios, semideuses e tal. E aí Sati, ela vê um monte de gente indo para lá, para casa do pai dela, assim, e chama o esposo dela para ir, Shiva. Só que antes disso, Shiva tinha sido maltratado pelo pai dela, justamente porque o pai dela falou, a gente está aqui ele foi fazer uma cerimônia, e na hora que Daksha entrou na assembleia, que está todo mundo reunido, todo mundo prestou reverência para ele, menos o senhor Brahma, que é o próprio pai de Daksha, né? É o criador do universo material, o Senhor Brahma, e o próprio Shiva, porque Shiva, ele também é completamente transcendental. Ele é a divindade suprema, até superior a Brahma, né? E ele também não prestou reverência para Daksha. Só que Daksha, como ele era genro de Daksha, aí Daksha achou aquilo uma ofensa. Poxa, eu sou seu genro. Você, tipo assim, está numa posição, em certo sentido, inferior a mim, na escala social. E ele ficou meio chateado com isso, e começou a ofender Shiva. Aí Shiva, beleza, ficou tranquilo, não levou a sério as ofensas, apesar dos seguidores dele terem levado a sério. Foi para casa, etc. E depois, então Daksha está fazendo essa festa, e aí a esposa dele falou, a esposa de Shiva, Sati, falou, olha, vamos lá na casa do meu pai, que ele está fazendo uma festa, vai estar todo mundo lá. Minhas irmãs estão vindo, as irmãs da minha mãe, os irmãos do meu pai estão vindo também, e vão lá que a gente vai ver todo mundo. Aí eu sei que meu pai te ofendeu, mas assim, a gente não precisa de convite para ir na casa do guru, para ir na casa do pai, para ir na casa do irmão, a gente não precisa de convite, a gente pode ir a qualquer hora. Aí Shiva, poxa, melhor a gente não, porque seu pai, ele, né, não gosta de mim, não quero ser ofendido, acho melhor você não ir não, porque acho que você vai ser ofendido também. Ela não gostou, porque achou que Shiva estava cancelando ela, falou, não, você não vai não. E aí ela foi sozinha. Aí na hora que ela foi, ela viu lá o pai dela, nem cumprimentou ela, nem olhou para a cara dela, assim, viu que ele estava assim, completamente desgostoso por causa dela estar casado com Shiva, e aí ela ficou bolada com aquilo, ficou super chateada, e falou, olha, então beleza, já que você não quer nem me cumprimentar, você acha que não existo, então estou vendo que você não está nem um pouco arrependido do que você fez com Shiva, com meu esposo. Então, assim, eu acho que o que eu tenho para fazer é me purificar mesmo. A única maneira de eu me purificar dessa ofensa é eu deixando de existir nesse corpo, porque esse corpo é um produto, né, que veio de você, então eu vou estar sempre conectado com você, você é sempre um produto da sua ofensa. Então eu vou acabar com o meu corpo agora, né? Ela senta lá, começa a meditar e queima o corpo dela com o próprio fogo interior. E aí, beleza, queima, aí quando o Shiva fica sabendo disso, ele fica realmente irado, e aí tem toda uma batalha lá dos seguidores de Shiva, o próprio Shiva, eles vão lá e destroem lá a cerimônia, começa assim uma guerra de maldições dos brahmanas, dos sacerdotes divinos com os seguidores de Shiva, um amaldiçoando o outro. No final das contas eles pegam o pai de Sati e cortam a cabeça dele, colocam uma cabeça de bode depois e tal, e tem toda uma história. Mas no final das contas o que acontece? Vishnu aparece
E aí, para resolver o problema, né, dessa guerra que estava acontecendo entre eles, e Vishnu fala, olha, vocês cometeram uma ofensa contra o Senhor Shiva, vocês têm que pedir desculpa para ele. Só assim que vocês vão conseguir desfazer tudo que vocês estão fazendo. Então eles vão lá, pedem desculpa para Shiva. O Daksha, que tinha tido a cabeça cortada, agora colocaram uma cabeça de bode nele, que era o animal que ia ser usado para o sacrifício. E aí, na hora que ele vê Shiva, ele pede desculpa para Shiva também. E Shiva assim, fala, olha, quanto a mim, eu estou tranquilo, eu não tinha ficado perturbado por nenhuma ofensa contra mim, porque eu entendo a natureza de vocês, porque vocês são pessoas, sim, que estão preocupadas em fazer rituais, vocês estão preocupados em fazer liturgias, né? Então, assim, a mentalidade de uma pessoa que está preocupada com rituais é essa. Ela quer o resultado daquele ritual. Ela está preocupada com o que ela vai obter com aquela prática ritualística ali, com aquela liturgia. Então, entenda esse tipo de mentalidade mesquinha. Ele vai começando assim a fazer, estabelecer um diálogo com eles, mostrando assim a natureza materialista daquele tipo de religiosidade, que era baseada na execução de rituais, só rituais para poder obter benefícios. E ele fala, quanto a mim eu estou tranquilo, né? eu não tenho interesse nessas coisas, e eu entendo que a ofensa de vocês é motivada por essa pequenez, né? Por essa mesquinharia de vocês. Mas aí quando eles pedem desculpa para Shiva, tudo se resolve no final das contas, eles conseguem resolver. E aí Sati, que tinha se auto-imolado, né? Ela vai e renasce como a filha de Himavan e Mena, né? Mena e Himavan, que é a própria personalidade dos Himalaias e sua esposa. E ela renasce como Parvati. E aí é nessa história aí que tem o casamento, né, deles, que está sendo celebrado hoje, que é essa noite de Shiva, o casamento de Shiva, né, quando eles se casam. Que então quando Sati renasce, ela vai então renascer como Parvati e vai casar com Shiva de novo. E aí nesse casamento, para acontecer esse casamento, é dito que Parvati, ela fica sabendo, olha, a única maneira de você realmente conseguir conquistar Shiva é através da austeridade, através da meditação. E ela entra no processo de meditação durante muito tempo, longos anos. E aí Shiva ouve falar disso, Narada Muni conta... É Narada Muni conta a história também? É o Cupido, poxa. O Cupido vai lá para tirar Shiva do processo dele, né? Por quê? Porque os semideus precisavam que houvesse um filho, que nascesse um filho, que era Kartikeya, né? Para poder ajudar eles numa guerra contra os Asuras, contra os demônios, né? Aí eles estão a fim assim, de adiantar o processo o mais rápido possível para eles poderem entrar na guerra contra os demônios. E aí eles têm que fazer Shiva e Parvati se casarem. Aí eles mandam lá o Cupido, Cupido vai lá e tira o Shiva da meditação dele e faz ele se apaixonar por Parvati para eles poderem ter um filho. Aí o Cupido vai lá, lança flecha nele, só que aí Shiva vai e incinera o Cupido, né? Abre o terceiro olho dele, incinera o Cupido e a gente nunca mais teve Cupido na história, né? E aí, só que ele atingiu a flecha em Shiva, e Shiva começa a pensar na menina. Ele não sabe de onde vem esse pensamento, porque Shiva é completamente transcendental, a luxúria, né? Ele é a própria expansão da divindade, a própria expansão de Vishnu, né? Então não tem luxúria nele. Só que aí, para fins, né, dramáticos, né, ele tem que se apaixonar por Parvati, né? Porque é a própria consorte dele também. E ele não ia ficar longe dela, não só podia ser, paixão só podia ser por ela. E tudo, né, toda a história, ela vai girar, vai favorecer para isso acontecer. Então ele vai e começa a pensar nessa menina e vai até ela. E quando chega até ela, ele se disfarça de Brahmana e começa a questionar ela por que ela estava meditando. Pô, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essa austeridade aí? Ela falou, não, eu estou fazendo essa austeridade aqui porque eu quero casar com Shiva. Mas por que você quer casar com Shiva? Shiva não tem casa, né? Shiva não tem dinheiro, Shiva é sujo, Shiva anda mal acompanhado. Por que você quer casar com uma pessoa assim? Pessoa desse tipo? Não, eu quero casar com ele, né? Aí Shiva começa assim a tentar assim desmerecer ele mesmo para poder convencer ela, né, de que realmente não vale a pena, né, ou para testar ela, né, ver que natureza de amor que é esse. E ele vai falando um monte de coisa para tentar convencer. Mas aí ele vai dando argumento, e quando ela vai ouvindo, ela vai ficando brava com aquele Brahmana falando, ofendendo Shiva. E ela vai começando então a responder tudo aquilo que ele está falando.
Ele estava desmerecendo Shiva, ele mesmo, né? E ela começa então a responder os questionamentos dele, mostrando que tudo que ele estava fazendo era o contrário. Tudo que ele estava falando, todo o argumento dele, na verdade, era inválido. E ele começa a falar, poxa, você quer, né, casar com uma pessoa que não tem casa. É uma pessoa que ele vaga por aí, não tem moradia, mas ele fala, não, mas ele é o Senhor do Universo. Né? O universo dele é a criação dele, então todo o universo é a casa dele. Na verdade, ele tem a maior casa de todos, ele é dono de tudo, né? Não, mas ele anda por aí com seres assim que são muito duvidosos, ele não segue os princípios do Dharma, né? Ele não é uma pessoa que está encaixada, não é uma pessoa que segue ali regras, princípios, etc. Não, na verdade, ele está acima desses princípios. Né? Ele anda em cima do Nandi, né? Do touro. O touro também, entre outras coisas, representa o Dharma, né? E aí ele falou, não, o touro, o próprio Dharma, é a montaria dele. Ele está além de todo o Dharma, né? Ele é a fonte de todo o Dharma, ele que ensina isso para a humanidade. E tudo que ela fala, ele fala sobre ele, ela vai rebatendo, mostrando, não, você está completamente equivocado, você não está entendendo a natureza de Shiva. É porque ele é tão transcendental, ele está numa plataforma assim tão além, que as convenções sociais não se aplicam a ele. Então a gente não pode entender ele nessa categoria que está tentando enquadrar ele. Aí, né, aí é nessa hora que ele vai e reconhece ela realmente como a eterna, né, contraparte dele, Sati, e se rende a ela, né? Fala, não, agora eu sou seu, né? Você pode fazer de mim o que você quiser. E é exatamente, engraçado que Krishna, ele fala isso, né, com seus devotos. Krishna, ele fala, olha, aquele que é o meu devoto de fato, esse me tem em suas mãos, né? Eu me torno assim um brinquedo nas mãos do meu devoto. Eu me torno propriedade dele e ele pode fazer comigo o que ele quiser. E Shiva fala exatamente isso para Parvati. Não, agora eu sou seu. Eu sou completamente seu, você me tem, eu sou cativo, né, do seu amor. Você pode fazer comigo agora o que você quiser, né? E aí tem a história do casamento, então eles se casam, né? Então, assim, basicamente essa é a história do casamento, assim, de Shiva com Parvati, né? E Shiva, ele aparece nesse mundo aqui em algumas outras formas, como o Shankaracharya, né? É uma das formas assim que ele aparece, que é descrita nos Puranas, onde ele conversa com Parvati, e ele fala que ele vai aparecer na Era de Kali como um Brahmana, e ele vai propagar um tipo de filosofia que era, assim, onde ele ia disseminar um tipo de niilismo ali na sociedade humana, para poder resgatar o valor dos Vedas, que ia ter sido perdido naquele momento que ele aparecesse, né? E aí a gente vê que Shankaracharya vem, ele traz um tipo de filosofia nihilista mesmo, onde ele vai abordar a questão do vazio, né? Na verdade nem do vazio, a questão da unidade, né? Da indiferenciação que existe numa teoria assim, né, transcendental, de que a realidade transcendente e absoluta, nela não existe diferenciação. Existe uma única, assim, experiência de existência, onde todos os seres vivos, na verdade, se fundem nessa consciência única e indiferenciada. E não existe identidade, não existe personalidade, individualidade, não existe nenhum tipo de relacionamento. Então ele vem trazer esse tipo de filosofia. Que é um tipo de filosofia que vai, na verdade, assim, que contradiz muito do que os Vedas falam sobre a natureza da divindade, até a própria lógica da existência desse mundo. Porque muito da filosofia que vai ser construída com base no Advaita Vedanta, com o fundamento de que Maya, a ilusão desse mundo aqui, ela se sobrepõe à verdade absoluta, né, que é chamada de Brahman, né, ou Brahman. E quando essa Maya, que é a ilusão, ela se sobrepõe ao Brahman, ela causa um efeito em que essa realidade única, indivisível e indiferenciada, ela parece estar dividida em muitos, que são as muitas entidades vivas, né? Então é como se ela se sobreposse e causasse esse efeito no Brahman. E o Brahman, então, só por aparência, né, assim, a gente achar que, então, que existem várias individualidades, várias identidades separadas. Então eles falam, não, isso é uma ilusão, isso é mentira. Todo o universo, né, é uma ilusão, né? Toda essa variedade que existe é fruto simplesmente da ilusão de Maya. Porque quando você retira Maya, Brahman está lá na sua
verdadeira natureza indiferenciada, amorfa. Não existe identidade, não existe individualidade, não existe separação. É uma única coisa, né? Aí é a teoria da unidade. Só que aí, o que os sábios, né, que são devotados a Vishnu, a Krishna, o que eles vão falar? Poxa, se você está falando que só existe uma única realidade, que é Brahman, não existe duas coisas. O fato de existir duas coisas é simplesmente uma aparência, uma ilusão. Mas, ao mesmo tempo, você está falando que existe uma coisa que chama Maya, e que ela se sobrepõe ao Brahma. Então, de onde vem essa Maya? Porque se Maya for Brahma, então você está falando que existem duas coisas diferentes. Né? Se você está falando que Maya não é Brahma, você está falando que existem duas coisas diferentes. Porque uma coisa é ele, que é indiferenciado, e outra coisa é Maya, que causa a diversidade. Então, se a diversidade é uma ilusão, e se a diversidade não é Brahma, de onde vem esse elemento que causa a diversidade? Qual é a natureza da ilusão? Ela não é Brahma também? Então, você está falando que existem duas coisas. Que existe Brahma, que é a natureza única e diferenciada, e existe essa outra coisa que é Maya, que é separada de Brahma. Aí que os teólogos, os devotos de Vishnu, de Krishna, vão justamente bater nesse ponto essencial, nessa tecla essencial, para poder tentar desconstruir esse argumento. Falar, exatamente. Se existe mais, se existe uma ilusão, e se ela não é Brahma, então existem duas coisas. Então esse argumento de vocês, de que só existe uma única realidade diferenciada, já se tornou autocontraditório. E se, de fato, então, essa ilusão, ela é uma manifestação de Brahma, então o Brahma não é único e indiferenciado. Então nele possui diversidade, possui alteridade, esse Brahma, essa natureza única, possui características também. E exatamente esse tipo de pensamento, é exatamente essa concepção que a Bhagavad Gita, que os Puranas vão trazer, de que a realidade última, a divindade suprema, ela possui características, ela possui uma personalidade, uma identidade, porque tudo isso existe aqui nesse mundo. A criação, ela é diversa. E se não existe essa qualidade da diversidade na origem, não tem como existir na causa, que é esse mundo aqui. Então, os teólogos que vêm depois de Shankara, os teólogos devotos, Vaishnavas, eles vêm justamente se contrapondo a esse argumento de Shankara, que era a própria encarnação de Shiva, né? Só que Shiva, nessa encarnação de Shankara, no final da sua vida, ele fala assim, olha, é a última obra que ele escreve, né? Que é a gente chama de Bhaja Govinda, né? Que é o Manjari Dwadashaka Stotra, né? Que é um buquê de 12 versos, né? Que ele escreve. Um dos versos mais famosos dessa obra, ele fala Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muda Mate, Samprapte Samnihite Kale, Nahi Nahirak Shakidu Kimi Karane. Ele fala, olha, adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda, seu povo. Você tem que adorar Govinda, né? Essa é a meta da vida. Não pense que você se tornar um sábio em gramática, em sânscrito, isso vai te salvar. Aí ele fala, adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda. Por quê? Porque os sábios, eles estudavam muito sânscrito para poder discutir as escrituras, os textos, o Vedanta, né? Então eles tinham que ter um conhecimento muito profundo dos textos, da gramática, da lógica, dos argumentos ali mais intricados. E ele está criticando justamente esse ponto. Olha, você fica aí conhecendo todas as escrituras, estudando a gramática, estudando a lógica, estudando todo esse raciocínio, essa hermenêutica, essa interpretação, mas isso não vai te salvar. Por quê? Aí a gente volta para o começo da palestra. A questão toda é soteriológica. Se a gente está dentro do processo e a gente não está encarando isso como um processo assim, de salvação, então o que eu estou buscando ali? Então a gente tem que fazer esse trabalho de colocar, poxa, quais pressupostos que eu estou trazendo para dentro da minha prática espiritual? Porque o tipo de pressuposto que eu estou trazendo, o tipo de pergunta, de questionamento que eu trago para uma fonte de conhecimento, vai mais ou menos determinar o que essa fonte de conhecimento vai poder me falar. Então, quando a gente tem uma proposta, a gente já chega com uma intenção de tentar entender qual é a meta, qual é a finalidade última disso que eu estou fazendo, quer dizer que eu estou perguntando para a fonte de conhecimento, para aquilo que eu estou fazendo, qual é o sentido disso, de eu estar praticando isso. E é isso que eu vou estar tentando obter dela, é isso que ela vai me dizer em algum momento, né? Então, esse é o conselho de Shiva. Ele fala, olha, adore Govinda, né?
Não perca o tempo só com a parte racional, só com a parte ritualística, né? Busque a meta última da vida. E para quem, tipo assim, para quem não está ciente disso, ou não está convencido disso, então ele tem que questionar, então, o que é Govinda? Quem é Govinda? Por que Shiva, na sua forma de Shankara, pede para a gente adorar Govinda, né? E depois Shiva, ele mesmo aparece como Advaita Acharya, que é quando Krishna vem naquela forma ali de laranjado, naquele quadro, como Chaitanya, que é dito que é a forma mais especial, que é quando Krishna vem manifestando Radha e Krishna. E aí Shiva vem manifestando assim a personalidade dele junto com Mahavishnu, né? E ele vem mostrar qual é o sentido maior da missão assim da divindade, que é mostrar misericórdia, que é mostrar compaixão. Então ele vem tipo como um profeta assim, ele vem profetizar a vinda de Chaitanya, a vinda de Krishna, nessa forma especial com Radharani combinados, né? Então ele vem iniciar esse movimento de cantar os santos nomes, cantar o mantra Hare Krishna, e já assim para poder estabelecer um ambiente favorável para Krishna vir como Chaitanya e desenvolver isso depois. E aí, para finalizar, já passando aqui do tempo, só ler uma última coisa aqui, que está justamente nos textos védicos aqui nos Puranas, que é o conselho que é intitulado nesse livro aqui. Qual que é o conselho espiritual supremo de Shiva? Então está aqui bem no Skanda Purana, né? Que é um texto que faz parte dos Puranas, um texto clássico, texto sagrado, né? Que é onde Narada Muni pede para Shiva falar para ele: Shiva, qual é o mantra, né, através do qual a gente pode obter a meta última da vida, que é os pés de lótus do Senhor Supremo, os pés de lótus de Hari. Aí ele fala: olha, o mantra é esse daqui. Espera aí, galera. Então eu mando para você. O mantra, ele fala assim, ó: Gopi Janavala Bacharana Sharanam Prapade. Refugie-me aos pés daquele que é o amado das gopis, Krishna. E o outro mantra que ele fala é esse. O mantra é Namo Gopijana Valabhyam. Valabhyam. Reverências ao casal divino, Shri Shri Radha Krishna, que são queridos as gopis. Aí, para terminar, ele fala vários versos explicando esse mantra. Eu só vou ler o pedaço último aqui para não prolongar demais. Ele fala assim: ó Narada, eu vou te dizer o significado desses mantras. O mundo material é manifesto pela potência Maya do Senhor e outras potências externas. O mundo espiritual é manifesto pela potência Chit do Senhor e outras potências espirituais internas e eternas. Declara-se que a protetora dessas potências é a Gopi Shri Radha, que é a amada do Senhor Krishna. A transcendental deusa Shri Radha é a contraparte direta do Senhor Krishna. Ela é a figura central para todas as deusas da fortuna. Ela é a potência de prazer do Senhor Krishna. Durga e as demais deusas do mundo dos três modos são 1/1000 de 1/1000 de suas expansões. Ela é diretamente a deusa Mahalakshmi. E o Senhor Krishna é o Senhor Narayana. Ó melhor dos sábios, inexiste a menor diferença entre eles. O melhor dos homens sapientes. Ó melhor dos homens sapientes. O que mais posso dizer? Nada pode existir sem eles. Esse universo feito de espírito e matéria juntos é uma potência deles. Ela é Durga e o Senhor Hari é Shiva. O Senhor Krishna é Indra e ela é Shakti. Ela é Savitri e o Senhor Hari é Brahma. Ela é Dumorna e o Senhor Hari é Yama. Ó Narada, por favor, tem por certo que tudo é potência deles. Mesmo se eu tivesse muitas centenas de anos, eu não poderia descrever todas as suas glórias, né? Então ele fala isso. São vários versos que ele vai falando aqui, olha, que a meta da vida é você meditar no casal divino Shri Shri Radha e Krishna, né? Então eu encerro por aqui e fica aí então o conselho supremo então do Senhor Shiva, que a meta da vida é adorar o casal divino Shri Shri Radha Krishna. Shri Shri Mahadeva Bholenath Ki Shri Krishna Mahadeva Ki. E só mais uma coisa que eu esqueci, que a forma mais especial de Krishna para os devotos, a forma mais especial de Shiva para os devotos de Krishna é chamada de Gopishira Mahadeva, que é a forma assim, mais íntima de Shiva, que existe só no mundo espiritual,
no local original que é chamado Goloka Vrindavan, que é no planeta de Krishna, e lá ele reside numa forma feminina, né? E aí ele tem esse nome, Gopishra Mahadeva, porque ele se torna uma Gopi. Ele tenta entrar, se disfarçar de mulher, de Gopi, para fazer parte dos passatempos de Radha e Krishna, quando Krishna dança com as Gopis, e aí ele recebe uma bênção daquela que é a coordenadora do mundo espiritual, para poder adquirir uma forma feminina. E ela dá essa bênção para ele, mergulha ele no lago, no Brahma Kunda, ele assume a forma de uma Gopi. E quando Krishna vai dançar com as Gopis, ele vê que tem alguma coisa errada, diferente, que o êxtase não está acontecendo. E eles olham para aquela Gopi diferente, que era desconhecida, e começam a perguntar para ela: mas quem é você? Onde que é a sua casa? Quem que é seu pai? Quem que é seu marido? Né? E aí ela não sabe responder, porque Shiva não sabia disso. Né? Ele só tinha ganhado daquela forma, mas ele não fazia parte da comunidade interna dos passatempos de Krishna. Então ele não era um habitante original dali, era um intruso. Né? Aí quando as Gopis ficam sabendo que ele era um intruso, elas começam a bater em Shiva, né? Na forma dele de Gopi, começam a esbofetear ele. Aí ele fica assim, com medo acuado, e começa a chamar, como chama? A mãe do Abhimanyu? Como que é? A sogra de Krishna? Poxa. Enfim, é Yoga Maya, né, no mundo espiritual, esqueci o nome dela lá. Ele começa a chamar Yoga Maya para poder contar para as Gopis quem ele era, pedir para elas pararem de bater nele, né? E aí Yoga Maya chega e conta: não, gente, esse aqui é Shiva, eu que dei essa forma para ele poder participar do passatempo, não bate nele não, coitado. E aí a partir desse dia, então, as Gopis deram a bênção para ele, fizeram um acordo lá, Krishna, as Gopis com o Yoga Maya, que é essa potência espiritual que rege as atividades de Krishna no mundo espiritual, para deixar Shiva eternamente viver, ficar lá na forma de Gopi, como Gopishra Mahadeva, e ela ser o protetor justamente desse local sagrado de Vrindavan, e principalmente da dança da raça, que é a atividade mais íntima que Krishna tem com as Gopis, com as almas espirituais. Né? Então ele reside nessa forma lá como Gopishra Mahadeva. Aí sempre que a gente vai em Vrindavana, que é a terra sagrada de Krishna, que tem lá na Índia, inclusive, né, a manifestação terrestre dela, primeiro lugar que a gente vai na deidade de Gopishra Mahadeva, pede as bênçãos para a gente poder entrar em Vrindavana, né, porque ele é o protetor de Vrindavana. Então é isso. Shri Gopishra Mahadeva ki Haribol.